Hoje eu vou te mostrar porque tantos alunos têm problemas com sólidos geométricos e vou te ajudar a enxergá-los da maneira correta para que você não fique mais travado nisso. A primeira coisa que eu quero que você imagine já, imediatamente, é a respeito dessa confusão que existe entre os objetos do plano e os objetos do espaço. Nós vivemos num espaço tridimensional. Esse universo que a gente vive, esse espaço onde nós vivemos, a sua casa, a rua, são, na verdade, objetos do espaço tridimensional. E existe uma confusão que muitos alunos fazem sobre essa comparação, porque pode sim ser feita uma comparação entre os objetos do espaço e o objeto do plano. Mas não pode ser, ninguém pode dizer que os dois são a mesma coisa, ou que eles têm a mesma aparência, ou que são necessariamente iguais. Né? Então, a primeira confusão que muitos alunos fazem a respeito de alguém lá do plano e o sólido geométrico, né, o objeto do espaço tridimensional, é exatamente querem fazer uma ligação muito forte quando, na verdade, não existe toda essa ligação para fazer. Ou seja, os objetos do espaço têm as suas características que fazem eles ser do espaço tridimensional. E os objetos do plano têm uma característica muito mais particular. A primeira coisa são as três dimensões que você sempre faz. Né? No caso de um objeto do plano, você tem a largura e o comprimento. No caso de um objeto do espaço tridimensional, você também tem a questão da profundidade, se você for olhar, né, a altura do objeto. Então, existem sim características que você pode analisar para ter uma conexão melhor e fazer uma diferença, né, você enxergar a diferença que tem um objeto do plano e um objeto do espaço, certo? É por conta disso que eu escuto muitos alunos falando sobre o cubo ser quadrado. Né? O cubo é um objeto do espaço e quadrado é uma qualidade de objeto do plano. Então, essa confusão ela existe demais. Então, é preciso que você esteja atento para isso. Você não pode olhar de maneira nenhuma para um objeto do espaço tridimensional e querer dar para ele as qualidades de alguém que pertence ao plano, porque não vai funcionar. E essa confusão que você faz com essas qualidades de um objeto de um lugar, e você quer dar as qualidades de um objeto que pertence a outro espaço, né? O que você vai fazer? Né? Simplesmente uma confusão na sua cabeça e na hora que você precisar utilizar uma expressão algébrica para esse objeto do espaço tridimensional, você vai querer utilizar a mesma expressão do objeto do plano. Então, isso vai lhe atrapalhar demais em resolver exercícios, em resolver problemas de matemática. Certo? Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre os espaços em que cada um dos objetos vive, ou sobrevive, ou perambula por lá, o espaço R2 é descrito dessa maneira. Nós sabemos que essa daqui é a reta, esse é o espaço R2, com duas dimensões, e esse é o espaço R3. O quadrado, por exemplo, ele é um objeto daqui do plano. Né? Ele é um objeto do plano. Aqui, quando você olha para um objeto que tem a semelhança, né? Tem algumas coisas que parecem, não necessariamente é igual, né? Você está olhando para o cubo. Então, observa a diferença. Não tem como você dizer que isso é quadrado. Você não pode dizer que o cubo é quadrado. Ele é do espaço R3, ele é do espaço tridimensional. Enquanto que o quadrado pertence ao R2, pertence ao plano. Né? E não pode ter confusão entre o R2, que é o plano, com o R, que é a reta. Você não pode fazer confusão e também não pode ter confusão com o espaço R3. Os três são diferentes um do outro, né? Totalmente diferentes, se a gente puder falar assim. Tá bom? Então, os objetos também vão ter suas diferenças. Claro, pode ter semelhança, mas a semelhança não significa que eles são idênticos ou iguais. Então, o que seria ou o que é um sólido geométrico? A definição de sólido geométrico é bem simples. Simples mesmo. O que seria basicamente um sólido geométrico? O sólido geométrico é um objeto do espaço tridimensional. Um objeto tridimensional definido no espaço. Isso aqui é um sólido geométrico. Ou seja, se você vê um objeto tridimensional que está definido no espaço, ele é então um sólido geométrico.
Ah, então pode ser que exista um objeto tridimensional que não foi definido no espaço? Né? Provavelmente você não vai achar, mas um objeto tridimensional definido no espaço, ele é chamado de sólido geométrico. É isso que você precisa entender. Ou seja, quando você olha para um retângulo, ele não é nem sequer um objeto de espaço tridimensional e também não é definido no espaço. Então, ele não tem as características necessárias que a definição apresenta para que ele seja um sólido geométrico. Ok? Então, você tem aqui, por exemplo, né? Só para completar. Agora, o que você tem aqui? Todo torto, mas é um objeto de espaço tridimensional, né? Ele é um sólido geométrico. Ele é um objeto tridimensional. Você enxerga aqui o comprimento, você enxerga aqui a largura e você vê também a altura dele. Ele tem as 3 dimensões. Então, ele é um objeto que está definido no espaço tridimensional, né? No R3, ele tem as 3 dimensões aqui bem visíveis. Então, ele é sim um sólido geométrico. É isso que você precisa entender. Não pode, então, ter aquela confusão, né? Como eu falei agora há pouco, um cubo quadrado. Um cubo não é quadrado. Ele tem quadrado como face, mas isso não quer dizer que ele é quadrado. São características que muitos alunos têm, né, colocado em objetos do espaço tridimensional. Então, essa é a primeira informação que você precisa guardar, ok? Sólido geométrico é um objeto tridimensional definido no espaço. Considerando todos os sólidos geométricos que podem existir, que você conheça e que talvez não conheça, nós podemos considerar um grupo muito grande, eu vou chamar esse grupo muito grande de S, tá? De sólido mesmo, é simplesmente por escolha, não que alguém necessariamente separou um conjunto S, colocando todos os sólidos geométricos lá, tá? Mas se esse aqui, por exemplo, for o conjunto de todos os sólidos, todos eles, nós podemos classificar esse conjunto de todos os sólidos geométricos em 3 grandes grupos, 3 subconjuntos de S, que vão trazer para a gente algumas características particulares de alguns sólidos geométricos, né? Alguns sólidos não significa que são poucos, na verdade são uma quantidade infinita, tá ok? Então, ó, você tem aqui, vou colocar aqui P, já vou dizer para que é esse P, tá? Estou só separando aqui. Bom, vamos lá. Esse P fala sobre o grupo dos poliedros. Esse C está falando sobre o grupo dos corpos redondos. E esse O é de outros. Por definição, aqui nós temos o conjunto de todos os sólidos geométricos, né? Esses 3 conjuntos aqui, eles são disjuntos um do outro. O que significa serem disjuntos? Significa que eles são totalmente diferentes uns dos outros, né? Ou seja, os sólidos geométricos que pertencem ao grupo dos poliedros, nenhum deles aqui pode estar presente no conjunto dos corpos redondos. E da mesma forma, quem está aqui e aqui não pode aparecer aqui também, ok? Então, cada sólido geométrico se encaixa em um e apenas um desses conjuntos aqui, ok? Bom, esse conjunto aqui dos poliedros, ele também se divide em 3 grandes grupos, né? E quando eu falo grandes é porque a quantidade de elementos que tem em cada um deles também são grandes. Então, acaba que virando um esquema, né? Acaba virando um esquema que você pode... só para melhorar aqui a questão desse esquema, centralizar aqui esse S. Aí, se você quiser, você anota isso, né? S é o conjunto de todos os sólidos, eles se separam, se dividem em 3 grandes grupos, né? Disjuntos, então você anota essa informação de eles serem disjuntos, e aí você vem para essa informação de que o conjunto dos poliedros se separa entre prismas, aqui pirâmides. Tem uma curiosidade sobre esse grupo das pirâmides, né?
que muita gente classifica as pirâmides naquelas imagens que as pessoas têm das construções dos egípcios, né? Aquelas pirâmides com base quadradas, né? Mas as coisas são bem diferentes aqui, né? Tem aquela opção, claro, tem aquele tipo de sólido geométrico, né? Aquelas pirâmides com base quadrangular, né? Com base quadrada, porém, existem outras pirâmides também, inclusive com base pentagonal. Então, não pode ficar amarrado a isso, né? E essa outra classificação aqui, a gente chama de outros, ok? Então, ó, poliedros se dividem em mais 3 grandes grupos: prismas, pirâmides e outros. Os corpos redondos não têm uma outra classificação e esse outros também não, né? Vai já falar também detalhadamente sobre cada um deles. Bom, por definição, o que seria então poliedro? Poliedro, ele é um sólido geométrico, a gente já está fazendo essa classificação aqui, não tem como a gente fugir da ideia de ele ser um sólido geométrico. Então, o poliedro é um sólido geométrico que possui na sua face, que possui faces, e essas faces são poligonais. Ok? De novo, os poliedros são sólidos geométricos que possuem faces poligonais. Toda a superfície de um poliedro é formada por faces poligonais. Toda a superfície. Ou seja, ele não tem curva em momento algum. São simplesmente faces poligonais, ou seja, são polígonos. Polígonos que formam as faces desse poliedro. Ok? Quando você desce, então, mais ainda para cá, então você particulariza essa questão dele ser formado por faces poligonais. Existem umas características aqui bem interessantes. Mas antes de falar sobre isso, vou falar sobre os corpos redondos e esse grupo de outros aqui para você diferenciar. Vai anotando aí, hein? Vai anotando isso. Já falamos que os poliedros são necessariamente sólidos geométricos que só são formados por faces poligonais. Beleza? Captou isso? Aqui os corpos redondos, eles são o oposto disso. Ou seja, eles são sólidos geométricos que ao invés de ter face poligonal ou faces poligonais, eles têm curvas, né? Eles não possuem faces poligonais, eles possuem curvas. E a outra característica interessante dos corpos redondos é que quando você coloca ele sobre um plano, tem um plano aqui, mas quando você coloca ele, deixa eu pegar aqui, você coloca ele sobre um plano levemente inclinado, o que acontece com esse sólido geométrico, né? Ele vai fazer isso. Ó. Então essa é a característica. Além de ele ser formado apenas por curvas, o que acontece além disso? Ele rola quando você coloca ele sobre um plano com uma leve inclinação. Está aqui o livro representando esse plano, né? Então você coloca ele aqui, inclinou um pouquinho, ele gira. Então essa é a característica de um corpo redondo, além de não ter face poligonal. Falando sobre essa outra categoria de sólido geométrico, que eu chamei de outros, né? Esse grupo outro aqui, ele é formado por sólidos geométricos que não tem necessariamente face poligonal, né? Ou que não necessariamente só possui curvas. Mas esse tipo de sólido geométrico, ele pode ter, dentro desse grupo aqui, sólidos geométricos que possuem faces poligonais iguais aos poliedros possuem, só que além dessas faces poligonais, eles possuem curvas também. Só que essas curvas que ele possui não são necessárias ou não são suficientes, que acho que a palavra melhor é, não são suficientes para que ele possua a característica de rolar quando você coloca ele sobre um plano levemente inclinado. Ou seja, ele não possui a característica de corpo redondo, mas também não satisfaz a definição de poliedro. Para você dizer que ele é um poliedro, ele só pode ter face poligonal. Então, nesse caso aqui, quando você tem sólido que possui, além de face poligonal, curvas, então você não pode dizer que ele é um poliedro. E como ele tem face poligonal, não importa que inclinação você coloca no plano, né? Esse plano levemente inclinado, você não tem como deixar o plano levemente inclinado para ele sair bolando. Tem que colocar uma inclinação muito mais forte, né? É bem provável que ele deslize
do que rolar, né? Não, inclusive, falando sobre essa parte do deslizar, você não pode confundir o deslizar do objeto pelo plano que você acabou inclinando para verificar se ele é corpo redondo ou não, com o rolar, né? Ele rolar é uma coisa, deslizar é outra, né? Totalmente diferente. Então, claro que se você colocar um poliedro, um cubo, por exemplo, no plano e você inclinar muito, é claro que esse cubo vai deslizar, né? Isso não coloca ele na condição de ser corpo redondo. Muito importante você prestar atenção nisso. Eu quero agora falar sobre os poliedros, né? Eu fiz uma classificação aqui em 3 outros grupos, né? 3 subconjuntos do conjunto dos poliedros, que são disjuntos também, ou seja, quem está aqui nesse primeiro grupo não aparece aqui. Ou seja, não existe interseção no conjunto dos prismas com o conjunto das pirâmides. E, logicamente, se não tem interseção entre esses dois, também não pode acontecer isso aqui. Então, é exatamente um nome da classificação, né, que vai trazer para você a característica que ele tem e que o outro não tem. Então, você está separando os sólidos geométricos, ele agora específicos poliedros, em subconjuntos menores que você consegue classificar melhor eles, né? São características bem mais características particulares desse sólido, que vai te ajudar em muitas coisas, né? Como, por exemplo, no cálculo de volume, qual é a expressão que você vai utilizar? É de um prisma ou de uma pirâmide? Você vai ficar muito mais atento com isso. E com a definição, você vai, inclusive, saber diferenciar o que é um corpo redondo, porque tem muita gente confundindo, né? Um corpo redondo, da classificação de um grupo que a gente acabou de falar, com prismas. Definição de prisma é muito diferente, né, do que muita gente imagina. Vamos definir então isso. O que é um prisma? O que faz um sólido geométrico ser classificado como prisma? A gente precisa entender o seguinte: nós estamos aqui sobre essa classificação de poliedros. Então, é obrigatório que todos esses aqui que aparecem, todas essas classificações, sejam particularmente de sólidos geométricos que possuem faces poligonais. Especificamente faces poligonais. Então, todos eles possuem só faces poligonais, ok? Nenhum deles tem superfície curva. Isso é um ponto. Primeiro ponto, né? Mas isso não entra na definição de prisma, isso entra na definição de poliedro. E aí, acaba que recaindo sobre cada um deles, né? Sobre todos eles. Essa mesma definição de poliedro. O prisma, ele é um objeto, ele é um poliedro que possui duas bases iguais e paralelas. Não necessariamente com um em cima, exatamente aqui. Pode acontecer de elas estarem um pouquinho, né, desalinhadas. Mas elas precisam ser paralelas, ou seja, precisam estar em planos diferentes, né, planos distintos, é óbvio, né? E precisam ser iguais. Ou seja, aqui não pode ter uma base quadrangular, né, um quadrado, e aqui em cima você não pode ter uma base pentagonal, que aí, no caso, são duas bases diferentes. E para prisma é obrigatório que essas duas bases sejam iguais, inclusive com o mesmo tamanho. Ok? Iguais em todos os sentidos, são iguais mesmo, tá? Paralelas e iguais, ok? Em planos distintos. Então, quando você tem isso, você pode olhar para o cubo para exemplificar. Porque quando você olha para o cubo, o que você tem de visual? Né? Você tem que o cubo só tem faces poligonais, as faces são necessariamente quadradas, né? A mesma coisa acontece com o paralelepípedo. Paralelepípedo, a diferença é que o paralelepípedo é formado por retângulos. Não que o cubo deixe de ser paralelepípedo, ele é paralelepípedo também, porque quando você estuda sobre figuras planas, você sabe que o retângulo, que o quadrado também é retângulo, né? Quando você estuda essas figuras do plano, não é foco do vídeo, né? Não é foco desse vídeo falar sobre isso. Mas
No meu programa de mentoria eu falo muito mais profundamente sobre isso, né? Com muito mais detalhes. E lá também falo também sobre essas coisas do plano, né? Mas vamos voltar para o sólido geométrico aqui. Você só precisa guardar a informação, né? Bom, imaginando que isso aqui seja um poliedro, né? Isso aqui é um paralelepípedo. As faces dele são retangulares. As faces do paralelepípedo são retangulares. É justamente por isso que a gente diz que o cubo também é um paralelepípedo. Só que como ele é um objeto cujas dimensões, né, cada aresta da base ou das arestas laterais, todas elas têm o mesmo tamanho, então a gente chama isso de cubo, pelas dimensões terem o mesmo tamanho, né? Alguma coisa ao cubo, né? Aí chama ele de cubo. Mas é história, né? Bom, paralelepípedo, cubo, com um nome mais particular. Ok? O que você pode ver? As faces laterais e está aqui a base de cima e a base de baixo. Elas são iguais, elas têm o mesmo tamanho. E elas estão em planos diferentes também, né? Essa base de cima está nesse plano, essa de baixo está em outro plano. São planos diferentes e são paralelos, ok? Aqui também do mesmo jeito, está aqui a base de baixo, aqui a base em cima. Então, você observar que um prisma só pode ser considerado como prisma se ele possui essas duas bases. Se possuir uma só, ele não é prisma. E essa base precisa ser poligonal, porque você está falando de um poliedro. Então, muita gente, por exemplo, confunde, né? Por exemplo, como eu sou bom desenhista. Olha só, imaginando, né? Tem uma imaginação muito fértil para dizer que isso aqui é um cilindro, mas vamos supor que seja. Se isso aqui é um cilindro, o que as pessoas imaginam? Ah, como ele tem duas bases iguais e paralelas em planos distintos, né? Planos distintos, iguais, então isso daqui é um prisma. Só que não. Por que não? Porque isso daqui, o cilindro, não possui face poligonal, certo? Porque a gente já sabe, novamente puxando para o entendimento do que seja um objeto do plano, né? E quando você olha para o círculo, ninguém estuda círculo como um polígono, certo? Você sabe que um círculo não é polígono. Se ele não é polígono, então essas duas bases aqui são bases necessariamente, são bases mesmo, isso é verdade, mas não são poligonais. E outro detalhe, aqui a superfície lateral do cilindro é curva, não é formada por polígonos, né? Não é formada por face poligonal. Então, necessariamente, o cilindro nunca foi e não tem condições de ser um prisma, primeiramente porque ele não é poliedro, ok? Só tem como ser prisma, pirâmide ou nessa categoria outros, que eu vou falar daqui a pouco, se ele for poliedro. Caso contrário, não tem como. E o cilindro é o que, então? Né? O que é o cilindro? Um corpo redondo. Né? Lembra que o exemplo que eu coloquei com o giz e o livro agora há pouco? O giz tem o formato de um cilindro, apesar que essa ponta dele aqui, por conta de já ter sido gasto, né? Mas ele tem um formato cilíndrico, ok? Então, o cilindro é corpo redondo. O grupo das pirâmides, que aqui também está classificado como um subgrupo dos poliedros, são sólidos geométricos, os poliedros, né, particularmente, que possuem uma base e um ponto que está fora do plano dessa base. Então está aqui, né, aqui é a base, vou pegar aqui um plano, nosso livro de novo aqui, então está aqui o plano. Então, a base ela precisa pertencer a esse plano. Então, a base está aqui, independente de quem é a base, né? Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. Lembra que eu falei agora há pouco a respeito daquela imagem que a gente tem sobre as pirâmides com base quadrangulares, né? Que você tem aquilo guardado daquilo que você estuda sobre o Egito. Então, aquele lá é um exemplo de pirâmide, mas é apenas um exemplo de pirâmide. Então, você pode ter uma pirâmide com base triangular,
você pode ter pirâmide com base pentagonal, com base hexagonal, que são 6 lados no polígono que está na base, octagonal, e por aí vai, né? Você pode ter, inclusive, uma pirâmide cuja base possui 35 lados, né? Não sei nem que nome dá isso, mas você sabe que a base é um polígono que tem 35 lados. Então, a pirâmide pode muito bem, né, ser classificada assim. Ela só precisa atender a definição que é: você tem na base aqui, no plano da base, um polígono e um ponto que está fora dessa base. Ele está fora do plano, né, que contém a base. Está aqui em cima, mais ou menos. Aí você vai ligar em cada vértice desse polígono que está na base a esse ponto que está fora do plano. Então, você visualiza, porque não tem como desenhar aqui, né? Mas esse ponto está aqui, então ele vai ligar. Supondo que a base seja esse retângulo aqui representado por esse livro. Então, esse ponto fora vai ficar conectado com esse ponto, com esse e com esse. Certo? Esse ponto que está aqui. Esse ponto não necessariamente precisa estar ligado aqui, ou perpendicular ao centro, né? Ao centro dessa base. A gente vai falar daqui a pouco também sobre essas condições, né? Quando está centralizado e quando não está. Mas quando você olha, por exemplo, está nessa posição aqui, né? Você visualiza as arestas, né? São 4. Então, uma característica interessante das pirâmides, né? A quantidade de arestas laterais, ela vai coincidir com o quê? Com a quantidade de vértices que tem na base. E a quantidade de vértices que essa pirâmide tem é a quantidade de vértices que tem a base mais um, né? Porque você tem aqui em cima também um vértice, certo? É um ponto também dessa pirâmide. Deu para entender? Em desenho, para visualizar aquilo que eu estava lhe falando, você tem aqui na base, vou colocar um exemplo, né? Você tem aqui abaixo um polígono e você tem um ponto aqui que está fora. Então, existe uma base, um plano que contém essa base, um ponto que está fora da base e você vai fazer a conexão daqui. Ou seja, aqui é uma casa, uma pirâmide com base retangular. Mas existe também um exemplo, base quadrada, base triangular. Então, esse, por exemplo, que tem base triangular, se colocar aqui um exemplo, aqui o ponto que está fora, existe um plano que contém esse triângulo, um ponto que está fora do plano, e aí você tem isso, né? Ou fazendo ligação aqui para ficar melhor de enxergar. Aí aqui, você tem a base como face, tem esse lateral aqui também, tem esse daqui e tem o outro que está do lado de lá, né? A face do lado de lá. Ou seja, só de base é uma e faces laterais ele tem mais 3. Então, uma característica interessante também das pirâmides é que a quantidade de faces laterais coincide, né, com a quantidade de lados que tem o polígono. Então, se o polígono, por exemplo, da base de uma pirâmide possui 10 lados, então você vai ter uma pirâmide com 10 faces laterais, né? As faces que não estão no mesmo plano do plano da base, né? Não estão necessariamente no mesmo plano que a base está. Então, a quantidade de faces de uma pirâmide, você contabiliza a quantidade de faces laterais e soma com a face que está na base. É bem simples você fazer isso, né? Isso aqui é um tetraedro, que ele tem 4 faces. Nesse grupo aqui, outros, o que eles são, né? São poliedros que não podem ser classificados nem como prismas, nem como pirâmides. Ou seja, eles não vão possuir duas bases, né? Duas bases iguais. Eles podem até possuir duas bases, né? Paralelas, mas não iguais. Ou seja, você pode ter aqui, por exemplo, um quadrado em uma das bases desse tamanho e um quadrado maior aqui, né? Vou colocar aqui junto. Então você vai ter o que? Se você colocar isso aqui em pé, isso aqui não é um cubo. Isso não é um cubo, né? Você pode ver, inclusive, essa parte de baixo, essa parte maior, você pode colocar no plano, né? Colocar ele em pé. E você vai ter aqui em cima uma base bem menor.
Ou você pode fazer o inverso, encontrar a base bem maior. Então isso daqui, por exemplo, embora algumas pessoas possam até pensar, esse sólido geométrico aqui só tem face poligonal, né? Então ele é sim um prisma. Não é, porque essas duas bases aqui, elas não são iguais, elas podem sim ser paralelas, mas se não forem iguais, não tem como ser prisma. A essa altura, você deve ter percebido qual é o problema que eu mencionei no início do vídeo, sobre os alunos terem dificuldades em sólidos geométricos. Mas se você ainda não percebeu, fica comigo que você vai entender agora. Aqui, olha só, poliedros, corpos redondos. Nós temos 3 categorias, né? Que basicamente tem lá categoria outros, né? Que eu separei. Mas como eles não têm uma característica comum, que inclusive possa classificar eles, né? Um nome que classifique eles melhor, por isso que eu utilizei a palavra outros mesmo, né? Esses 2 aqui são os que entram mais em destaque, porque quando a gente vai precisar calcular volume e várias outras coisas, uma área de superfícies, alguma coisa do tipo, o que vai diferenciar os 2 é o que também vai ser um divisor entre o que você vai escolher, em qual expressão que você vai escolher, aquela fórmula, né, que você vai utilizar para calcular cada coisa, né? Por exemplo, um volume de um poliedro, você não vai calcular da mesma forma que você faz para calcular o volume de um corpo redondo. Você não vai fazer exatamente do mesmo modo, né? Não vai. Simplesmente não vai. E se você não sabe qual é a diferença de um para o outro, então você criou um problema. Ou alguém criou esse problema para você. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa. Os poliedros possuem faces. Os corpos redondos possuem curvas. Outro ponto. Os poliedros possuem vértices. Eles possuem vértices. E é uma consequência de possuírem faces, né? Já que eles possuem faces poligonais, vou até colocar aqui, poligonais. Aí você vai e anota aí. Né? Faces poligonais e tem vértices aqui. É consequência. A aresta também é uma consequência disso. Tem face poligonal, tem arestas e tem vértices também. Aqui, ele não tem nenhuma dessas coisas. Não tem vértice. Não tem arestas. Então, só com essa diferença aqui, essas diferenças, 3 diferenças, né, que tem, que eu pontuei, você já consegue diferenciar com tranquilidade o que é um corpo redondo de poliedro, né? O que eu já escutei de gente falando que um cilindro é um prisma, misericórdia, é demais. Gente confundindo cone com prisma, com poliedro, falando que o círculo é uma dessas faces poligonais, nunca foi. Então é uma confusão que existe, que muita gente está fazendo por não enxergar isso aqui. Não enxerga isso. Então, notavelmente, vai se confundir e vai sim, né, vai ficar travado em algum momento aqui, principalmente quando for falar sobre essas coisas, né? Tem alguma pergunta falando sobre isso aqui? Não vai saber. Né? Você que está vendo agora vai, né, com certeza, destravar nesses pontos. Então, tem mais diferenças aqui, será? Né? Os poliedros não rolam. Quando você coloca um poliedro sobre um plano com uma leve inclinação, e aí quem estuda física sabe que uma inclinação só por si não é necessariamente suficiente para que ele deslize, né? Para que o poliedro deslize sobre esse plano. Né? Tem a questão de forças e tem outras coisas a mais, né? Muito mais profundo do que só colocar sobre um plano com uma leve inclinação. E nesse caso aqui, os corpos redondos, pela própria definição, eles têm essa característica. Eles rolam quando você coloca ele sobre um plano com leve inclinação. Ele não desliza, ele rola mesmo sobre esse plano inclinado. E os poliedros não rolam. Falando agora sobre a outra classificação de poliedros, né, que é uma subclassificação lá dos sólidos geométricos,
falando sobre prisma e pirâmide, para você também saber identificar quais são as diferenças que um poliedro tem do outro, o que é o prisma, por definição, e as pirâmides também, ok? Então, a primeira diferença é, os prismas possuem duas bases, ok? A parte de serem iguais e paralelas, isso não vai fazer diferença a gente falar aqui, né? Está dentro da definição de prisma. Porque essa diferença, no caso da pirâmide, não se classifica, porque a pirâmide possui apenas uma única base. Então, você não precisa dizer que as duas bases dos prismas são iguais e paralelas, né? Para tentar diferenciar da pirâmide, que a pirâmide só tem uma, né? Bom, aqui os dois possuem faces laterais, né? Os dois possuem arestas laterais. Certo, ok. Agora, o que você pode falar, por exemplo, que todas as arestas laterais aqui dos prismas são o quê? Elas são paralelas entre si. No caso da pirâmide, não são. E é simples, né? Porque como você tem esse ponto aqui em cima, você tem em apenas um desse ponto, né? Um que vem aqui, e para ser paralelo, todos teriam que ter essa mesma direção. Só que um vem daqui para cá. Então já você consegue perceber que pelo menos de 2 em 2, né? Direções opostas, são segmentos de reta ou retas que seriam, na verdade, concorrentes e não paralelas, né? Quando você vai estudar geometria e olha especificamente sobre o comportamento das retas, você pode, como uma espécie de axioma, né? Uma fala ou afirmação matemática que você não precisa provar, ou porque ela é trivial demais, está muito na cara, ou porque simplesmente é um axioma, você tem que acreditar mesmo, né? Falou, é axioma. E você tem o seguinte, dado as duas retas, ou elas vão se interceptar, ou elas nunca vão se interceptar. Se elas se interceptam, elas são concorrentes. Se elas nunca se interceptam, elas são paralelas. Essa é uma verdade. Ou se tocam, ou não se tocam. Ok? Então, nesse caso aqui, nas pirâmides, você pelo menos tem duas lá que vão se interceptar, né? Elas vão se interceptar em que ponto? Naquele ponto que está fora do plano, né? Que contém a base. Aquele vértice de cima. Todas vão se encontrar lá. Ou seja, se os segmentos se encontram, na verdade, nenhum é paralelo ao outro. Né? Não tem nenhum segmento paralelo ao outro. Todos eles são concorrentes. Todas as arestas laterais das pirâmides são concorrentes. Então, olha só a diferença bem particular, né? Característica aqui muito forte. Tem mais alguma diferença? Tem uma coisa que daqui a pouco eu vou mencionar a respeito dos tipos de pirâmide e dos tipos de prismas, né? Mas é uma definição mais particular. Não necessariamente que vá diferenciar um do outro, mas vai trazer uma característica interessante. Outra, as faces laterais dos prismas são paralelogramas. Continua aqui, né? São paralelogramas. Ok? As faces laterais dos prismas são paralelogramas, enquanto que as faces laterais da pirâmide, as faces laterais da pirâmide são triângulos. Todas elas. Todas as faces laterais das pirâmides são triangulares. Então, olha só, diferença também, né? Se você olhar, bater o olho, você já vai conseguir enxergar tranquilamente. Faces laterais dos prismas são paralelogramas e as faces laterais das pirâmides são triangulares. Diferença muito na cara, né? Não tem como confundir uma coisa com outra. Outra definição muito importante também, que você vai encontrar, uma hora você vai se deparar com ela, é a respeito do oblíquo. O que é isso? Você vai olhar isso especificamente para situações em que você tem lá, né? Eu vou definir o oblíquo para poliedros em particular, tá?
Então você vai ter o prisma oblíquo, pirâmide oblíqua também, né? Qual é a definição então? Você tem lá, definir os dois, né? O oblíquo e o reto, ok? Então vai ter prisma oblíquo, prisma reto, pirâmide oblíqua, pirâmide reta também, ok? O oblíquo, o prisma oblíquo, ou pirâmide oblíqua, que os dois se encaixam praticamente na mesma definição, é basicamente assim. Você tem aqui no prisma, você tem uma base aqui. A gente já falou que essas duas bases precisam ser paralelas e iguais, mas não existe nenhuma obrigação para que elas estejam alinhadas aqui, né? Elas não precisam necessariamente estar alinhadas. Quando elas estão alinhadas, as arestas laterais, né, elas vão interceptar aqui o plano, vão interceptar esse vértice aqui, né, lá no polígono da base, com esse outro aqui, e vão formar um ângulo de 90 graus. Isso indica que o prisma é reto, porque o ângulo entre a aresta lateral e o plano das duas bases é 90 graus. Entenderam? Por quê com as duas bases? Porque como elas são paralelas, então se uma reta sai, um segmento de reta sai de uma dessas, do plano de uma dessas bases para o outro e forma um ângulo de 90 graus, né? Então é porque as duas bases estão bem alinhadas ali. Elas estão alinhadas aqui. Mas existe a possibilidade de a de cima estar um pouco afastada da de baixo, nessa posição. Então, logicamente, né, só para desenhar aqui, se eu conseguir desenhar, né, que eu sou um desenhista excepcional, você tem aqui, só que ao invés de estar para cá, você tem para cá, ó. Uma base está aqui, a outra está aqui. Então, o que que você vai ter? Você vai ter uma inclinação bem diferente, né? Se eu desenhei certo, né? Você imagina isso em pé, você vai ter isso um pouquinho afastado para o lado. Você tem essa base aqui, ao invés da outra estar aqui, né? Na mesma linha, ela está um pouco para cá. Então, as arestas laterais elas vão ter essa inclinação, ó, porque elas vão acompanhar as bases, né? Vão ter essa inclinação aqui. Não tem como formar um ângulo de 90 graus aqui embaixo, ok? Então, isso diferencia o prisma oblíquo do prisma reto. No caso das pirâmides, o que você pode fazer? Você tem a base aqui, e o que vai diferenciar a pirâmide reta ou oblíqua, né, é esse ponto aqui. Se esse ponto estiver centralizado, ou seja, se o segmento de reta que sai desse vértice para cá, vem diretamente para o centro da base, formando um ângulo de 90 graus, então essa pirâmide ela é reta, né? Reta sim, claro, que pode ser que alguém desconsidere a definição de pirâmide reta, ok? Mas existe essa possibilidade, essa única diferença que pode existir, né? No caso dessa, se esse ponto está centralizado aqui, né? A altura é exatamente esse segmento, ok? Exatamente esse segmento. Se ele estiver um pouco mais afastado, as arestas laterais vão ter esse comportamento aqui de acompanhar, né? No caso, a altura não é mais baseada nesse ponto. Não é mais baseada aqui nesse segmento. Tem que sair daqui, né? Já pode mudar um pouco, porque no caso vai mudar o tamanho das arestas laterais. Ele pode estar um pouco mais perto daqui, né? Ele pode ficar um pouco mais afastado. Pode ser que a altura não mude. Mas é o que diferencia, né, essa pirâmide, né? Aqui você tem a altura e esse segmento formando um ângulo de 90 graus com a base, né? Está dentro da base, né? Não está do lado de fora do sólido geométrico. É o que vai diferenciar. Pode não fazer muita diferença, mas com certeza, se você analisa melhor, quando você vai resolver, por exemplo, calcular volume, você vai precisar da altura. Então, isso aqui vai fazer a diferença para você determinar a altura. Então, um dos motivos principais, se não o maior motivo dos alunos terem tantas dificuldades com sólidos geométricos ou entender como que são os sólidos geométricos,
exatamente a definição. Esse é o maior problema. O que nós vimos aqui? Definições importantes que dão características importantes para cada um dos sólidos ou para cada classificação de sólidos geométricos e que fazem você entender o que é um sólido, o que é um poliedro, o que é um prisma, o que é um corpo redondo. E você sabendo o que cada sólido é na sua essência, você não vai se atrapalhar em qual fórmula você vai utilizar. Você não vai se atrapalhar na característica que ele possui. Porque se você acha que um cilindro, por exemplo, é um prisma, você vai querer aplicar as mesmas coisas, as mesmas fórmulas para prisma e você vai querer aplicar no cilindro. Vai funcionar? Não vai. Se você não entende que eles são diferentes, que existem características particulares, qualquer momento que cair um problema lá, uma questão sobre essa diferença, você também não vai conseguir resolver. Ok? Então a definição ela vai lhe dar o pontapé inicial, mas esse pontapé inicial, na verdade, é um salto gigantesco, que você vai sair de um ponto que você está travado para outro ponto lá na frente, onde você já vai estar resolvendo o cálculo, fazendo um monte de contas com volume. Né? Aqui você entendeu o seguinte: sólidos geométricos, objetos definidos no espaço tridimensional. Né? São objetos tridimensionais definidos no espaço. Depois você vem para a definição em 3 grupos: um primeiro poliedro, segundo pirâmide e o outro na classificação de um grupo chamado de outros, né? Que eu dei o nome de outros, só para diferenciar. O primeiro, os poliedros, são um grupo de sólidos geométricos que só possuem faces poligonais. Não possuem mais nada a não ser isso. As pirâmides são também, corpos redondos, né? Vou entrar no assunto aqui. Os corpos redondos são aqueles que só possuem curvas, eles não possuem faces poligonais. E possuem a característica de rolar quando você coloca eles sobre um plano levemente inclinado. Sobre a classificação dos poliedros, você tem a classificação de prismas, pirâmides e outros também. Esse primeiro entra na condição de prismas, são necessariamente poliedros que possuem 2 bases paralelas e iguais, certo? 2. As pirâmides possuem apenas uma única base e possuem um ponto que está fora desse plano que contém a base. Ok? E nesse caso ele é conectado a essa base com as arestas laterais que saem de cada vértice da base. E a categoria outros são aqueles poliedros que não podem ser classificados nem sequer como pirâmides, nem como prismas. Será que existe? Claro, você pode dar uma olhada lá nos poliedros de Platão. Bem, meu caro aluno, espero realmente ter te ajudado com o conteúdo deste vídeo e conto com a sua ajuda se inscrevendo aqui no canal. E se você quiser receber material complementar de aula como essa, gratuitamente, eu vou deixar um link na descrição com o título Resumão da Semana. É só clicar e seguir as instruções. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo vídeo.